Olá, gente. Eu sou o vereador Silvio Santo, aqui de São José dos Pinhais, e estou aqui hoje com uma pessoa maravilhosa, uma amiga, uma guerreira, uma lutadora, a Antônia Cia. E qual é a razão de nós estarmos aqui hoje? Qual é o motivo de estarmos aqui hoje? Nós queremos bater um papo, porque tem uma questão que está em voga no Brasil, no mundo, que nós conseguimos assistir, nós conseguimos ver, ouvir muitas pessoas em muitos lugares falando sobre isso. A mídia tem falado sobre isso, tem filmes, não é, Antônio? Sim. Hoje, muita gente fala sobre isso. Porém, ainda nem todos têm o entendimento do que é. E sobre o que eu estou falando? Sobre autismo. Veja, aqui em São José dos Pinhais, tem um projeto de lei, uma lei aqui em São José dos Pinhais, que instituiu a Semana de Conscientização do Autismo, para levar alguns esclarecimentos para as pessoas sobre o que é autismo. Mas nós entendemos que é necessário ir além, é necessário uma conversa, um bate-papo, usar todos os meios que nós temos para chegar ao conhecimento das pessoas, um pouco mais de esclarecimento sobre esse tema que é emblemático, que é difícil, né? E é por isso que hoje nós estamos aqui com a Antônia, muito bem-vinda, Antônia Cia. Ela é uma estudiosa sobre o tema, é avó de uma pessoa com autismo, tem mais de 1000 horas de cursos sobre o tema do autismo, é pedagoga formada, ela se dedica, a vida dela é uma dedicação sobre esse assunto. Então hoje eu quero aqui, junto com ela, eu quero tecer inclusive algumas perguntas aqui para ela, para a Antônia. Que perguntas são essas? As perguntas que as pessoas têm trazido até mim, no dia a dia, são muitas dúvidas que as pessoas têm. E eu acredito, tenho certeza que a Antônia hoje vai poder nos ajudar muito no entendimento de algumas questões que o pai tem dúvida, que a mãe, o irmão, o tio, né? Às vezes a gente até conhece alguém, eu sei de alguém que tem autismo, eu conheço alguém, né? Assim, mas quando a gente para perguntar, mas o que é autismo? Aí é um silêncio, não é, Antônia? É difícil de entender, né? Então, nós queremos iniciar por aqui. Eu tenho uma pergunta aqui que ela exatamente esclarece isso. O que é o transtorno do espectro autista? E para isso, nós queremos agora deixar a palavra com a Antônia Cia, né? Antônia, mas antes de responder essa pergunta, eu gostaria que você respondesse uma outra pergunta. Você é avó do Luan, que tem autismo, mas você tem filhos também, tem uma família. Como que é a sua família? Quantos filhos você tem? Quem é Antônia? Porque às vezes as pessoas, nem todo mundo sabe, não é verdade? Então vamos começar, antes de entrar aqui no espectro do autismo. Tá. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, porque é um assunto que nós precisamos falar, precisamos comentar, e quanto mais nós falamos, e é engraçado porque quanto mais nós falamos, nós percebemos que aparecem mais dúvidas, né? É verdade. Então, assim, agradeço essa oportunidade, porque eu acho que é de grande valia para todos. Sim. Tá? Então, agora eu vou voltar à sua pergunta. Bom, eu sou Antônia Cia, fazem 13 anos, na realidade, que eu moro aqui em São José dos Pinhais, né, eu e minha família. Eu sou casada, eu tenho 3 filhos, eu tenho um rapaz, né, que é um menino, né, filho é sempre criança. Mais velho é casado. Por maior que seja, né, igual o Luan. Então eu tenho um filho casado, tá? Tenho uma nora maravilhosa, tenho uma filha também casada, com um genro maravilhoso, e tenho o meu filho caçula, que é viúvo e que é o pai do Luan. Ok. Então eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma menina. E os 2 mais velhos estão fora de casa, cada um, né, com o seu par aí. E o mais novo, que é o pai do Luan, então ele mora conosco, hoje é comigo e com o meu marido.
justamente por causa da viuvez dele e a necessidade de alguém que ajudasse nos cuidados com o Luan, porque o Luan hoje já é um rapaz com 16 anos. E, na realidade, ter alguém com autismo na família, você muda toda a estrutura, porque você precisa realmente se dedicar, né? O indivíduo, independente de ser criança, adolescente ou adulto, ele precisa, assim, de uma assistência quase que constante. Então, é terapias, é escola, enfim. E é uma a série rotina de é transformada dentro da família, não é, Antônia? totalmente transformada. Eu digo que quando o Luan e meu filho voltou a morar conosco, éramos só eu e meu marido. Então nós tínhamos uma rotina de vida totalmente estabilizada, porque éramos 3 casados, né? Sim. Aí com o retorno deles, então nós precisamos nos reestruturar novamente, porque foi assim, um recomeço na realidade. Então você adapta muita coisa na casa, enfim. E você reconstrói uma família que vivia de uma forma e passa a viver de outra. E eu acho que, Silvio, isso não acontece só no nosso caso, que o meu filho ficou viúvo e eles voltaram para morar conosco. Mas eu acho que quando você já recebe o diagnóstico de uma criança com o transtorno do espectro autista, eu acho que já há, né, toda essa alteração aí familiar, realmente, né? Exatamente. Olha, você que está nos acompanhando, eu imagino que você já deva ter várias perguntas para fazer, não é verdade? Porque esse assunto, de fato, ele estimula com que a gente vai perguntando. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai deixando aí a sua pergunta, que na medida do possível, né, e dentro do tempo que nós temos, que não é muito, mas se nós não esgotarmos hoje o assunto, nós voltaremos a falar sobre o assunto e a sua pergunta, com certeza, ela vai ter uma resposta. Então, vamos voltar lá, Antônia. O que é, então, essa é uma das perguntas básicas, né? O que é, como que nós poderíamos descrever o transtorno do espectro autista? É possível descrever, Antônia, o transtorno do espectro autista? Porque é uma das questões mais emblemáticas que tem, né? Sim. Então, Silvio, o transtorno do espectro autista, ele se caracteriza, assim, por uma dificuldade de comunicação e interação social. Sim. E por interesses restritos e repetitivos. Então você fala assim, nossa, mas é só você olhar isso? Enfim, dentro desse conceito que nós temos, então tem uma série de situações que você precisa analisar. Mas como é que é esse comportamento restrito e repetitivo? Aí aquela criança que está sempre naquela mesmice, digamos assim, né? Que não muda aquela rotina, que brinca das mesmas coisas, que só gosta de fazer aquilo. Aquela criança que é extremamente repetitiva na comunicação. Às vezes ela não tem comunicação, às vezes a comunicação é falha. Então tem várias situações que precisam ser analisadas aí, né? E você vê que hoje nós temos uma divulgação aí de 70 milhões de autistas. 70 milhões. E no Brasil, estima-se que nós temos 2 milhões de autistas. Então, veja 1%. Bem, 1% da população, de meio a 1% da população é o que pode ter o autismo, né? Então, e esses dados são já de 2010, né, da OMS. E agora, nós tivemos uma lei, acho que se eu não me engano, é a 13681, se não, né, não estou bem certa do número, que agora em 2020, no censo de 2020, já vai ter umas perguntas direcionadas sobre o TEA. Então, acreditamos que a partir daí nós já podemos ter, né, uns números mais exatos, porque até então nós não tínhamos essa avaliação, essa pesquisa através do censo, né? Sim. Então, agora acredito que... Isso é um grande passo, né? Porque isso vai determinar... Inclusive, como definir políticas públicas com relação ao assunto, não é verdade? Exatamente. Para ser mais assertivo. Já existem políticas públicas, mas eu acredito que quanto mais dados nós tenhamos, mais assertivos podemos ser com relação à aplicação e à instituição de políticas públicas. Porque, na realidade, a nossa grande luta justamente para termos um número, pelo menos, se não real, mas o mais próximo da realidade, é exatamente isso, para que a gente possa ter políticas públicas adequadas e direcionadas exatamente para aquilo.
Porque quando você fica com um número que você não tem certeza, você mais ou menos imagina, é muito mais difícil você direcionar aquilo, né? Exato. Então, nós esperamos que agora, a partir de 2020, nós tenhamos números mais exatos e que a gente possa realmente tratar, né, cuidar dessas políticas para que elas sejam exatamente direcionadas para esses indivíduos que estão Essa dentro do grande espectro, né? necessidade. Para que atenda essas necessidades. E, inclusive, né, nós precisamos desconstruir alguns mitos que estão em torno do assunto. Né? Existem, eu estou dizendo aqui, existem mitos, Antônio, Existem. com relação ao que é o transtorno do espectro autista, quais são as causas. É uma outra questão que muita gente pergunta, uma das Sim. primeiras questões, né? Mas como é que é isso? O que acontece? gera? Por que acontece? Aí, aqui está uma brecha para criarem-se mitos em torno do assunto. Existem mitos? E aí é possível desconstruir alguns mitos nesse sentido? Então, Silvio, hoje, o autismo, nós sabemos hoje que 90%, de 80% a 90%, tem até algumas pesquisas que diz que 93% são fatores genéticos. Fatores genéticos. Tá? Então, então nós sabemos com certeza que a grande porcentagem realmente são fatores genéticos. Juntamente a esses fatores genéticos, nós temos fatores ambientais, que é uma porcentagem bem menor. Esses fatores genéticos, então, pode ser assim, uma mutação que veio do pai, que o pai tinha, uma mutação de um gene da mãe, esses dois genes se juntam e essa criança vai nascer com autismo. Não precisa necessariamente ser do pai e da mãe, pode ser de um só, de um ou de outro, independente disso. Pode acontecer também de nem o pai nem a mãe não ter essa mutação. E acontecer essa mutação só na criança. Então, e mesmo assim, apesar de todas as pesquisas no campo da genética, são identificados vários genes já. Então não tem, tem esse gene, então a criança vai nascer com autismo. Não. É uma variabilidade muito grande. Ou seja, para quem está nos acompanhando, nós não temos nada ainda que diga, é 100% de certeza que é isso. Que é isso, não. Existem algumas linhas que aproximam, mas tem outras fontes também. Esse gene está afetado, esse gene sofreu uma mutação, então esse indivíduo vai nascer com autismo. Não tem um gene específico ainda. Então são todas pesquisas que estão adiantando-se, mas a gente não pode definir. Nós sabemos que é genético. Mas em qual gene? Aí já, né, não tem especificamente. Tem alguns genes que já foram identificados, mas você não pode dizer que todo aqueles genes vai causar o autismo, digamos assim. Né? E quando nós falamos também em fatores ambientais, nós precisamos nos atentar que os fatores ambientais não é o fator externo. É a poluição, o afeto do pai e da mãe, que tem um mito aí que são falava os mitos, disso, né? Então, não. Quando nós falamos de fatores ambientais, é o próprio fator de dentro do útero, ou alguma coisa que pode acontecer durante o parto. Então, não é a poluição, é isso e aquilo, não. É a alimentação, é a vacina. Agrotóxico. É agrotóxico, não. Nós não temos nada que prove especificamente isso. Então, assim, a questão do agrotóxico. A gente sabe que o pessoal divulga e que fala, e tem gente que bate o pé e diz que realmente é o agrotóxico. Nós não temos nada, nenhuma pesquisa que fale assim, nossa, essa pesquisa comprovou por A mais B que é o agrotóxico. Não. Só que o que nós sabemos, por exemplo, o indivíduo com autismo, eles têm uma porcentagem que eles têm assim, 30% dos indivíduos com autismo pode ter problemas gastrointestinais. Tá? Evidente que uma má alimentação vai prejudicar ainda mais esses fatores. Certo, então, se você tem uma alimentação adequada, você sabe que diminuindo esses fatores, uma criança, por exemplo, ela tem autismo, ela não tem uma comunicação eficaz, ela não sabe dizer que dói a barriga, que ela comeu tal alimento e não fez bem. Então, ela não sabe trazer essa informação. Então, ela ingere esse alimento que não faz bem. Ela vai ficar mais agitada, mais irritada, mais agressiva, principalmente quando ela não tem uma comunicação. Então, e aí é importante
os pais ali, as pessoas envolvidas, estarem atentas a esses sinais. A esses sinais. E buscarem identificar. Buscar identificar, isso aí. Então, assim, é porque essa comida ou essa alimentação gerou autismo? Não. Ela simplesmente desencadeou um outro comportamento, alguma disfunção nessa criança que já tinha uma predisposição a isso. E até porque nós sabemos que uma boa alimentação é excelente para todos. Para todos nós. De autismo ou não. Todos nós temos, né, os nossos desafios. Exatamente. Nós não temos nenhuma pesquisa que diz assim, olha, faça essa dieta ou aquela dieta que vai curar, porque a gente sabe que o autismo não tem cura mesmo, né? Ele tem intervenções que melhoram a qualidade de vida, mas ele não tem cura. Então, essa é uma outra informação muito valiosa, né? Então, veja, gente, olha o que a Antônia acabou de nos trazer. Uma das coisas que eu aprendi nesse tempo também, com contato com familiares e tal, é que as mães, principalmente as mães que têm um filho com autismo, elas estudam muito, né, Antônia? Elas buscam, elas se dedicam. Então, muita coisa elas já sabem, né? Muita coisa. Mas veja, algumas pessoas podem não saber disso. Alguns ainda podem pensar, eu vou fazer esse tratamento, vou fazer aquilo que meu filho vai ter curado. Então, veja, vai conseguir conviver e viver bem, não é? Mas a cura ainda não podemos dizer. Embora existam muitas pesquisas, enfim, não existe. Silvio, esse é um tema bem importante, um ponto extremamente importante de nós abordarmos, porque de vez em quando aparece no meio autista aquela cura milagrosa. Então, alguém descobriu, né, que tal medicação ou que tal intervenção vai ser milagrosa e vai resolver. E com isso, Silvio, nós acabamos, né, até por assim, nós percebemos o quê? Quando você tem um indivíduo com autismo, você quer, de qualquer forma, a família quer melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo. Sim, todo mundo busca isso. E todos têm urgência nisso. Exatamente. Né? E aí aparecem essas curas milagrosas, porque tal medicação ou porque tal intervenção que vai curar o autismo. E isso acaba ocorrendo que coloca-se muitas vezes em risco a vida desse indivíduo, dessa criança. Então, assim, o que é preciso ter muito claro, não existe cura milagrosa, não existe cura, existem intervenções que melhoram a qualidade de vida. Isso é preciso deixar muito claro, porque nós vemos que às vezes surge, né? Porque tal medicação, porque isso... Silvio, não existe cura, isso é preciso deixar muito claro, não existe a cura do autismo, tá? Existem, assim, intervenções, então, assim, precisa se buscar, quando nós falamos em autismo, nós precisamos buscar aquilo que é cientificamente comprovado. Ok. É comprovado cientificamente? Ótimo. Não é, descarta. Porque às vezes você investe um valor financeiro, porque tudo é muito caro nessa área, e você acaba investindo errado. E às vezes pode prejudicar, inclusive, aquele tratamento, né, adequado que estava sendo feito. Às vezes interrompe ali uma intervenção que estava sendo feita durante um tratamento adequado, correto, científico, em busca de algo rápido, de uma suposta cura. Então, assim, nós que vivenciamos no meio, né, no meio autista, o que nós precisamos ter cuidado é isso. Busque sempre o que é cientificamente comprovado. Se não tem comprovação científica, não use. Porque pode causar muito mais mal do que bem. Sabe? Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter. Sabe? Então, procurar sempre esse tipo de intervenção. Excelente. Veja, gente. E por falar em dados científicos, comprovação científica, a partir de quando, assim, que se descobriu o autismo, na história, a ciência, quando que foi identificado o autismo? Isso aqui, esse comportamento é autismo. Porque para muita gente o autismo é algo novo, que está chegando agora. Por quê? Pelas razões pelas quais nós iniciamos aqui esta live. A mídia começou a falar, os jornais, filmes, séries, etc. Mas é novo mesmo? O autismo chegou agora na sociedade? Desde quando que o autismo existe? Nós temos esses dados? Então, na realidade, os primeiros relatos sobre o autismo, Silvio, eles são de 1911. 1911. Então, esses primeiros relatos foram por um psiquiatra suíço, por Eugen Bleuler, mas ele trabalhava com pacientes esquizofrênicos. Então, nesses pacientes esquizofrênicos,
ele já encontrou dados que, no caso, é o que nós chamamos hoje de autismo no grau máximo, no grau nível 3, ou severo. E, inclusive, ele faz relatos que eles viviam num mundo à parte. Então, eles tinham um mundo interno, um mundo deles. Então, percebe-se por aí, né, que eram aqueles realmente mais diagnosticados como mais severo. E depois aí as pesquisas continuam. Depois de 1943, Léo Kanner também já trouxe mais informações. Sim. E praticamente nós temos um autismo mais, falando-se mais do autismo, a partir de 1943. 43. Então aí já veio em 1943, depois em 1944 o Hans Asperger também já falou sobre o autismo, e aí já veio em 1981, enfim. E aí já tem todo um histórico, né? Mas na realidade o que se tem em mente às vezes é assim, nossa, há poucos anos, né? E é engraçado porque, veja bem, o meu neto tem 16 anos. Então, para mim, eu comecei a conhecer o autismo depois do meu neto. Então, se você perguntar para mim, quando começou o autismo? Eu vou falar, poxa, 16 anos a idade, atrás. Para mim, a idade dele é 16. Mas aí, quando você começa a pesquisar, realmente você vai a fundo em busca disso, de informações e pesquisas, você vê que, né, tem muito, a gente muito mais não, história não ia buscar porque a gente não tinha a necessidade, digamos assim, né? Isso. Então, às vezes, acontece muito disso, né? Da gente saber que não começou ontem, não começou há 16 anos. Um pouquinho antes, né? Bem antes, né? Mais disso, de um século. Nós já tínhamos relatos disso, né? E, enfim, e à medida que as pesquisas vão avançando, então vai se descobrindo, né? Novas intervenções, enfim. Mas os primeiros relatos foram lá, de 1911. Então, já temos aí, né? Muito tempo, olha só, mais de 100 anos, e hoje, veja bem, com mais de 100 anos, hoje a gente não fala assim, não existe uma cura para o autismo ainda. Então, gente, imagine. Então, existem pesquisas, né? Nós temos o Alisson Muotri, que é um pesquisador, ele é brasileiro, mas ele faz as pesquisas dele fora do Brasil, e trabalha, inclusive, com minicérebros, em laboratórios, para ver, mas hoje a gente fala assim, poxa, 1911, 1944 e tal, né? Em 1994, ele já estava no DSM. O DSM é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais. Sim. Ele já estava acho que é na quarta, no DSM-4 ele já estava. Em 2013 ele já entrou no DSM-5. Então veja que ele vem dando continuidade a tudo isso, né? Mas não começou ontem, não. E nós percebemos que, inclusive, no meio médico, mesmo ele datando já de mais de 100 anos, no campo da medicina a gente percebe que tem assim, muitos médicos que têm dificuldade hoje em diagnosticar o autismo. Imagina. Então nós percebemos que falta avançar muito na realidade em todos os meios, tanto em questão de terapias, em questão de medicina para se diagnosticar, porque às vezes nós temos um atraso no diagnóstico, justamente porque o médico não tinha esse olhar apurado para essas características do autismo, né? Você está tocando exatamente em um ponto num ponto fundamental, que é o diagnóstico, não é verdade? O diagnóstico, porque assim, o pai, a mãe, o professor, o pedagogo, né, de repente vai observar algum comportamento diferente lá na criança. E aí alguns sinais, ele precisa saber fazer uma leitura desses sinais, né? Mas isso já é um diagnóstico? A quem a pessoa deve recorrer para ter um diagnóstico de autismo? Como essa pessoa vai descobrir os caminhos? Qual é o caminho ideal, né? Porque no primeiro momento pode acontecer assim, olha, eu até imagino que seja, mas eu não quero acreditar que seja, né? De repente as evidências estão aumentando, mas a pessoa fala, não é, né? Não é. Não é. Pode acontecer? Pode, né? Pode Ou às vezes a pessoa vai dizer assim, não, a gente precisa de um caminho, eu preciso descobrir o que é isso, o que está acontecendo com o meu filho, com a minha filha e tal. Ou pai, mãe, o seu filho, né? A pessoa, qual é o caminho para essa pessoa para ter esse diagnóstico? Então, na realidade, Silvio, esse diagnóstico, o diagnóstico do autismo, ele só pode realmente ser fechado, né? Ou esse diagnóstico pode ser emitido por um neuropediatra, por um psiquiatra.
Então, são eles que realmente vão, digamos assim, fechar esse diagnóstico. Mas a gente sabe que todas as crianças, elas têm um desenvolvimento, né? Sim. Então, você percebe aquela criança que, poxa, não é você comparar com o outro, porque cada um é um. Isso. Mas você percebe que, por exemplo, uma criança de 1 ano está fazendo o quê? Ela tem um desenvolvimento. Mas o outro tem 1 ano e não faz nada. O outro tem 1 ano e meio e faz determinadas coisas e o outro não faz. Então a gente precisa ter esse olhar. Embora quando você diz que fala assim, eu não quero acreditar, existe muito disso mesmo, porque às vezes nós familiares percebemos, mas a gente fala assim, não, daqui a pouco ele vai fazer o que o outro está fazendo. Porque isso é natural. Ele vai se desenvolver. E aí o que às vezes acaba acarretando um atraso nesse diagnóstico é porque às vezes a mãe começa com essa desconfiança. Olha, porque o meu filho não está fazendo determinada coisa. Porque o meu filho não está balbuciando nenhuma palavra. Porque meu filho gosta de ficar lá no cantinho. Meu filho não brinca com outras crianças. Meu filho não olha para mim. Quando eu chamo, dá a impressão que ele não ouve, dá a impressão que ele é surdo. E aí vem outra pessoa e fala assim, mas o filho do fulano era assim também. E hoje, olha lá, é um homem, se desenvolveu super bem. Às vezes até eu digo que às vezes é uma vontade de ajudar. Sim. E acaba atrapalhando, Silvio. Porque toda criança tem um desenvolvimento normal, existem os marcos de desenvolvimento e todas as pessoas passam por eles. Então, quando nós percebemos que aquela criança está demorando para se desenvolver, nós precisamos buscar ajuda sim. É uma linha tênue, né? Porque às vezes fala assim, mas uma criança tem um tempo diferente. Mas quando você percebe que o desenvolvimento ele está atrasado, digamos assim, mais de 6 meses, isso você já precisa ter um olhar bem atento, porque o diagnóstico do autismo, ele precisa ser feito o mais precocemente possível. Porque quando nós entramos, você recebe o diagnóstico e você já começa com intervenções, digamos assim, que existe muito mais possibilidades dessa criança se desenvolver mais rápido, porque nós temos janelas de oportunidades aí que nós precisamos aproveitar. Então, se você recebe o diagnóstico de uma criança com 1 ano e meio, certo? E essa mesma criança, você deixa de dar esse diagnóstico agora para esperar essa criança se desenvolver. Vamos observar, porque às vezes também acontece isso. A mãe leva, né, no pediatra, enfim, ele fala assim, não, mãe, não se preocupe não, daqui a pouco ela está melhor, volta daqui 6 meses. Silvio, 6 meses para uma criança que tem um diagnóstico do TEA é muito tempo para você esperar. 6 meses de intervenções que não foram feitas pode acarretar um prejuízo muito grande no desenvolvimento dessa criança. Então, perceber os sinais, tem que correr, tem que buscar ajuda. E quando nós falamos em buscar ajuda, você precisa levar para um pediatra que, se ele não tiver condições de diagnosticar, que ele te oriente a buscar a ajuda de um neuro, porque isso é extremamente importante, porque não é vergonha ele não conseguir diagnosticar, ele pode ter as dúvidas dele. E ele tendo as dúvidas dele, ele pode inclusive pedir auxílio de uma equipe multidisciplinar. Porque às vezes são tantas minúcias, digamos assim, que você tem que ter um olhar bem atento. E numa consulta porque de 10, não pode 15, errar, né? Não pode errar. Tem que ser algo que Exatamente, envolve assertivo. todo o contexto familiar, a Exatamente. vida daquela pessoa. Então, de então fato. tem que buscar isso. Então, de repente, se ele busca a ajuda de uma equipe multidisciplinar, é muito mais fácil. E esse diagnóstico vai ser mais preciso. Porque, às vezes, numa consulta de 10, 15 minutos, é difícil você avaliar toda aquela criança. Tá? E o que é importante também, por exemplo, a família nota algum desenvolvimento diferente ou falta de desenvolvimento nessa criança ou comportamentos diferentes. É bem importante que a família comece a fazer filmagens desses momentos. Porque quando você vai ao médico... Fazer uma memória. Exatamente. Uma linha do tempo. E quando você vai ao médico, você já leva aquele material, é mais fácil porque ele não vai ter aquele olhar de 10, 15 minutos. Ele já tem um histórico aí, ele já tem vídeos, ele já tem material... Quando a gente usa a tecnologia para o bem, a favor, olha como é importante, né? Que dica bacana. Importante. Por exemplo,
Em casa a mãe percebe, qualquer pessoa da família percebe comportamentos diferentes. Converse na escola. Como é que a criança está se comportando? A criança fica com um cuidador porque a mãe trabalha fora e tal. Converse com esse cuidador. Sim. Como é que essa criança está se comportando? Porque quanto maior quantidade de informações você tiver, é mais fácil de você ter um diagnóstico mais preciso. E outra coisa, Silvio, às vezes é mais fácil, por exemplo, para um neuropediatra, dar um diagnóstico para se começar as intervenções, para não se perder tempo e depois tirar isso. Porque é melhor você começar as intervenções agora do que você deixar para mais tarde. Quanto mais precoce, melhor. Porque o que nós falamos é isso. O que vai importar muito para essa criança no transtorno do espectro autista é quando ela vai começar as intervenções. Se você já percebe algum comportamento diferente com um ano e pouco, você vai deixar para começar com 3 anos, imagine o tempo que essa criança perdeu sem ter feito intervenções. E isso vai acarretar muitos prejuízos na vida dessa criança. Então você perde muito tempo precioso, né? Que é onde você tem toda aquela plasticidade cerebral, é onde está fácil de se moldar, de se trabalhar comportamentos, e aí você acaba passando por cima de tudo isso para ver se vai acontecer. Então vamos fazer antes de acontecer, que é muito mais fácil, né? Você ganha muito mais tempo nisso. Então não existe assim uma idade específica, eu tenho que esperar essa criança ter tantos anos para buscar esse diagnóstico. Não existe essa idade específica. Não tem. Silvio, você pode começar a notar traços do autismo em bebês. Em bebês. Em bebês. Olha Por só. exemplo, uma das características do autista, ele não gosta de olhar nos olhos. Então, quando aquela mãe vai amamentar aquele bebê, e ele não consegue ter essa troca, ele não consegue cruzar o olhar com o olhar da mãe, você já... Não é assim, mas hoje ele não olhou para mim, não é isso também. Não é para entrar em desespero, né? Não isso é muito importante, também, né, para você que está aí nos acompanhando. Isso assim, não é para se desesperar, mas é para ficar atento, né? Sim. Ficar atento, é um sinal. Atenção, é um sinal. Não é esse sinal apenas que vai definir, mas é um dos sinais. Um dos sinais. Então, por exemplo, hoje na hora de amamentar essa criança, ele não olhou para a mãe. Tudo bem. Mas amanhã de novo, mas na próxima, nunca acontece. Então, já tem alguma coisa que você fala assim, olha, preciso investigar. Por que isso não está acontecendo? Então, mas é só a questão do olhar? Não. Aquela criança que de repente você coloca lá no berço, e se você deixar, ela passa o dia inteiro no berço. Ela não chora para ser alimentada, ela não chora para ganhar um colo, ela não chora para nada. E nós mães falamos assim, nossa, mas eu tive uma sorte. Meu bebê deixou fazer tudo. Mas é verdade, uma reação, claro. É verdade, porque a mãe tem os afazeres dela. Então, quando a criança fica lá calminha, quietinha, ela fala assim, nossa, né? Mas são sinais que nós precisamos começar a observar, porque a criança, normalmente, ela chora porque ela quer colo. Tá? E se ela está suja, ela chora pela troca de fralda. Sim. Ela chora se ela está com fome. Então, quando essa criança não dá sinal nenhum... É a maneira de se comunicar, né? Que ela porque, tem. Assim, o choro é a comunicação dela. Então, se ela não está emitindo nenhum sinal de comunicação, então você já tem que ficar um pouco mais atenta. Ou então aquela criança que não gosta de colo de jeito nenhum. Você pega no colo e ela se sente desconfortável, ela não quer ficar no colo, o colo acaba irritando, sabe? Aquela criança que, quando a mãe ou o pai, que são as pessoas mais presentes, começam a falar com ela, e ela não olha, não tem interesse por eles, ela prefere pegar um brinquedinho e ficar brincando só com o brinquedinho, e se isola da pessoa que está aí, principalmente de quem está presente todos os dias com ela. Então, assim, são sinais, mas se é assim, é autista? Não é isso, pelo amor de Deus, não vão se desesperar. Mas são sinais que você precisa prestar mais atenção. Né? Acompanhar, aconteceu hoje, aconteceu amanhã. Leve para um pediatra, troque ideia, sabe? Porque já existem aquelas consultas de rotina, né? Do pediatra, que você leva lá todo mês, a cada 2, 3 meses.
já vai levando, né? Esses sinais, o pediatra já vai ter uma noção. Já vai ter, justamente por isso, porque é o que nós falamos, existem marcos de desenvolvimento, né? Poxa, aquela criança de 2 meses que não tem o comportamento, não desenvolveu as características de uma criança de 2 meses. O que está acontecendo? Pode não ser autismo, Exato. pode ser uma outra coisa. Pode ser outra coisa. Mas você ou tem pode que não observar, ser. ou pode não ser nada, Isso. tá? Mas vale muito a pena essa investigação e esse olhar extremamente Tudo atento. isso é uma demonstração, lógico, né? Que eu vou chover no molhado, né? Mas é isso. É essa demonstração de amor mesmo, né? Você tem que estar sendo como eu muito disse, atento. estou chovendo no molhado. Nós sabemos que os pais amam os seus filhos. Mas esse cuidado, esse olhar, e às vezes não se tem por quê? Porque não sabe ainda, né? É natural, é assim mesmo. Ou porque não tem a informação de que pode gerar ou pode... Ou então aquela criança, Silvio, que chora o tempo inteiro, que não dorme. À noite não dorme durante o dia. Então tudo isso são padrões, né? São coisas que saem daquele padrão comportamental que, digamos assim, correto. Não tem, a gente sabe que não tem um padrão comportamental que a gente fala, todos são assim. Claro. Mas são coisas que a gente percebe que começa a destoar muito. Então aquela criança que chora o tempo todo, que às vezes tem problema de alimentação. Então vale a pena esse olhar, esse cuidado, essa atenção, porque são sinais que podem não ser nada, mas podem dizer muito. Sim. Então vale a pena essa investigação. E assim, você já comentou disso. E medicamentos? Remédios para o autismo? Existem remédios, existem medicamentos? Como que ele como que as pessoas têm acesso a medicamento? De que maneira como é tratado esse tema de medicamento para autismo? Então, Silvio, no autismo, na realidade, o que nós temos, nós temos bastante intervenções, mas a medicamentosa tem casos de autismo que precisa, mas a medicação não é pro autismo, não tem uma medicação específica pro autismo. Tá? Então, fala assim, muito bom esclarecer isso, não né? tem uma medicação específica para porque autismo, isso, não existe. algumas pessoas podem ser lesadas, enganadas, né? Exatamente. Então, o que existe são medicações que se usa para o paciente, para o indivíduo com TEA, mas que são para comorbidades. Não é para o autismo. Então, não vai melhorar o autismo. A criança vai ficar mais calma, porque aquela medicação foi para uma outra comorbidade, por exemplo, uma criança com hiperatividade. Tem uma medicação, mas não é para autismo, é para hiperatividade. Aquela criança com TD, né, digamos assim, ela tem questão do sono, a criança não dorme. Daí tem um medicamento para isso. Para isso, mas para o autismo em si, não tem, até hoje. Está em pesquisa, existem pesquisas que, segundo o ano que vem, a gente deve ter alguma coisa mais direcionada. Sim. Mas por enquanto não. Por enquanto, hoje nós temos medicação que são usadas para essas comorbidades, mas são medicações que vêm de outras doenças, digamos assim, e que são usadas para esses sintomas, né? Para melhorar essa qualidade de vida, porque, veja bem, se você tem uma criança hoje extremamente agitada, uma criança que não dorme, aí você leva essa criança para fazer uma terapia, ela não tem rendimento. Então você precisa adequar essas outras questões para que ela possa ter ganhos numa terapia, que é uma intervenção extremamente adequada, que é uma intervenção necessária para trabalhar a questão comportamental, para aí você melhorar a qualidade de vida dela. Então, segundo pesquisas, né, o ano que vem, a partir do meio do ano, provável que nós já tenhamos uma medicação específica. Mas hoje, olha que boa notícia. É uma notícia assim bem, né, animadora na realidade, né? E mas esperada, hoje, né? Por tanta esperada, gente, porque hoje nós não temos nada. Então, por exemplo, o autista, muitos autistas têm convulsão. Então, nós usamos uma medicação para convulsão. Então, são medicações que se usam sim. E existe até, muitas vezes, um mito que fala assim, o autista não pode tomar a medicação porque não tem uma medicação específica. Não é bem assim. É claro que tudo isso você vai fazer uma avaliação juntamente com o com o médico da criança e avaliar. Sim. Tá? Vale a pena uma medicação para que ele tenha ganhos por outro lado, ou a medicação não vai acrescentar em nada? Porque é claro que toda medicação tem
ela pode, de repente, a longo prazo, trazer um prejuízo, alguma coisa, mas você tem que avaliar no momento. E isso é extremamente importante que seja feito com o médico. Não é porque o filho da vizinha tomou tal coisa que você vai lá e vai comprar e dar para o seu. Porque existe muito disso, né? Então não pode. Porque a gente sabe que medicação é sempre medicação, tem que ser iniciada com acompanhamento médico e ser retirada com acompanhamento médico, sabe? Então, e eu friso bastante isso. Aí não é pro autismo, tá? É para a comorbidade que ele tem, é para melhorar a qualidade de vida, porque melhorando uma outra comorbidade vai acabar melhorando a questão do TEA, né? Porque o indivíduo vai ficar mais tranquilo, enfim, vai prestar mais atenção. Então, tudo isso é preciso que a gente tenha bastante conhecimento para poder fazer realmente, tá? Veja, você comentou aqui sobre equipe multiprofissional. Você falou de fazer um acompanhamento com o neuro. Então, assim, nesse desenvolvimento, né, da criança, do adolescente ali, quem é responsável para ajudar no desenvolvimento dessa pessoa com autismo? É uma pessoa só? É o médico? Existe uma pessoa responsável dizendo, por exemplo, eu vou levar o meu filho lá no neuro e meu filho vai ficar bom porque o neuro é especialista e está tudo certo. É isso? Como que a pessoa vai entender isso? É bem mais complexo, Silvio. Então você vai, né, o neuro dá o diagnóstico, fecha o diagnóstico do autismo, do TEA, e aí ele vai te indicar terapias. Porque na realidade o autista ele precisa muito de terapias. Tá? Terapias, então ele vai precisar, o neuro vai prescrever, na realidade, vai dizer os mais indicados, mas normalmente é psicóloga, fono, terapeuta ocupacional, com integração sensorial, psicopedagoga. Então, tudo isso você vai precisar dessa equipe que vai trabalhar com essa criança. Porque o que acontece? Uma das coisas que nós precisamos trabalhar bastante com o autista é a questão comportamental. E aí tem alguma linha de uma fala do autismo que fala assim, mas você não pode mudar a pessoa com TEA. Não é uma questão de mudar a pessoa com TEA, é uma questão de você melhorar a qualidade de vida, tá? Sim. E essa equipe multidisciplinar, ela vai trabalhar exatamente para isso, tá? Para que essa criança tenha mais qualidade de vida, ela vai desenvolver comportamentos mais adequados. Porque fala assim, não tem comportamento inadequado. Silvio, se você sai com uma criança na rua e essa criança sai correndo, começa a se jogar no chão e fazer uma série de coisas, é um comportamento que acaba afetando a qualidade de vida dessa criança. Então, se essa equipe consegue trabalhar essa questão, vai melhorar muito. Uma grande contribuição. Exatamente. Né, então, assim, porque às vezes a família não consegue sair com essa criança justamente por causa dessa situação. A criança grita, a criança chora, a criança se joga no chão, ela tem uma série de comportamentos que às vezes acaba inviabilizando o convívio social dessa família. E isso ele vai trazer muito mais perdas, porque essa criança precisa dessa socialização. Sim. Então, essa equipe ela vai trabalhar não só isso, mas é uma forma de se trabalhar. Por exemplo, uma criança que não tem, ou uma criança que está com o diagnóstico de TEA, muitos deles têm dificuldade de comunicação. Uma fono vai trabalhar muito isso. Muito bem isso. Se essa criança conseguir desenvolver essa comunicação, a qualidade de vida dela melhora muito. Sim. Não só dela, como de todo o entorno, uma questão familiar toda aí. Mas se a criança não consegue desenvolver uma comunicação. Tem autistas que realmente não desenvolvem a comunicação, mas aí essa fono vai trabalhar com ele outras formas de comunicação. Então ele vai se comunicar às vezes por um tablet, ele vai se comunicar por fichas. Então existem outras formas de comunicar. Porque veja bem, uma criança que não se comunica de forma nenhuma, ela pode se tornar muito mais agressiva por isso. Porque se ela sente uma dor, ela não sabe trazer isso. Não sabe expor. Se ela está com fome, ela não sabe colocar isso. Então nós precisamos trabalhar ao máximo para que esse indivíduo
consiga ter alguma forma de se comunicar, que não seja uma comunicação como a nossa, uma comunicação oral, mas que ele tenha comunicação alternativas para trazer essas informações. E no transtorno do espectro autista, Silvia, nós classificamos em 3 níveis. Níveis 1, 2 e 3, ou seja, leve, moderado e severo. O 3, normalmente o severo, que é o severo, normalmente ele não tem comunicação. Então é onde nós encontramos os indivíduos que têm comportamentos mais agressivos. Então essa própria forma de comportamento agressivo dele, a falta de comunicação prejudica muito mais. Exatamente. Porque imagine você com dor de ouvido. Como é que você vai conseguir trazer essa informação? Esclarecer para quem precisa Você vai saber. bater em alguém, você vai se autoagredir, porque você precisa se comunicar de alguma forma, né? Então, essa equipe multidisciplinar, Silvio, é muito importante, embora hoje nós não temos. Né? Então, hoje, se você... Há uma carência. Né? Existe uma carência muito grande, seja porque, assim, nós não temos políticas públicas realmente que forneça isso, tá? Outra porque, mesmo que tenha, às vezes eles não são devidamente qualificados para trabalhar com o indivíduo com autismo. Tá? Porque como nosso celular começou ontem, não começou ontem, mas falta muita qualificação nisso. Então são coisas As que universidades ainda precisam trabalhar melhor, né? Essas e questões, assim, né? e nós precisamos realmente que se desenvolva, que se qualifique, né? A questão da escola também é outra dificuldade muito grande para o autista, porque não tem professores, né, específicos para trabalhar o diagnóstico do autismo dentro de uma sala de aula. Então nós temos leis, inclusive, que trazem, né, toda a questão que precisa um acompanhante especializado, mas nós temos N de autistas aí em sala de aula sofrendo justamente por falta disso, né? Então nós precisamos trabalhar. Antônia. Oi. Que bacana. Veja, gente, como é importante conversar sobre isso, né? Olha quanta informação preciosa nós temos hoje. E eu quero agradecer aqui também a tua participação. Nós temos algumas perguntas aqui, né, das pessoas que estão acompanhando, que tem algumas dúvidas também. E eu queria tecer essa pergunta da Mila Carla, né? Ela pergunta o seguinte: ela gostaria de saber se tem que ser um único professor em receber a criança na escola com autismo. Isso, né? Se tem que ser a mesma pessoa, o único professor, só um professor. Se ele dá conta. É o que eu estava começando a falar com você. Veja bem, uma sala com 30 alunos e um aluno com transtorno do espectro autista é inviável que um professor dê conta. Então, não dá, realmente não dá. Nós temos a Lei Berenice Piana 12764/12, que ela fala muito sobre isso, né? Sim. Que tem que ter um professor especializado para acompanhar aquele aluno autista, tá? Por quê? Ele demanda uma atenção maior, tá? Então, ele demanda todo um cuidado, não só, mas os cuidados que esse professor vai ter é levar ao banheiro, fazer isso, não. Ele vai fazer tudo, inclusive a questão pedagógica, porque nenhuma criança vai na escola para não fazer nada. Certo. Ele vai exatamente para desenvolver a parte pedagógica. Um professor sozinho na sala realmente não dá conta, ele precisa desse acompanhante especializado, tá? Porque e às vezes confunde-se muito que esse professor vai tirar a autonomia da criança. Não. Esse professor especializado, Silvia, é preciso deixar bem claro que ele vai ser uma ponte entre o professor regente e a criança. Ele vai fazer essa ligação entre os dois. Todo material que precisa ser adaptado no caso dessa criança, porque ela não vai dar conta de trabalhar com o mesmo material que os outros alunos trabalham. Não, precisa ser um material específico, um material adaptado para ela. Sim. Esse material adaptado vai ser feito por esse professor regente, tá? Esse professor que vai acompanhar a criança, ele vai trabalhar com ela nesse material, mas já preparado. Então esse professor ele não vai tirar a autonomia da criança. Ele vai cuidar para que ela possa acompanhar todo aquele desenvolvimento da aula. Vai ter momentos que essa criança ela não vai dar conta de estar o tempo inteiro dentro da aula. Por quê? O autista ele tem questões sensoriais
muito mais exacerbadas do que as outras crianças. Então ele pode digamos assim, não estar bem dentro da sala o período todo. Certo. Esse professor vai precisar sair um pouco com essa criança, precisa dar uma voltinha, vai até a biblioteca, enfim, para que ela possa realmente se reorganizar e voltar para dar continuidade na atividade. Agora imagine se um professor só na sala de aula, ele vai dar conta de fazer isso? Não vai, porque ele tem todas as crianças. Então é extremamente necessário que a criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, que ela realmente tenha esse professor que possa acompanhá-la. Porque um professor sozinho é inviável, ele não vai dar conta mesmo. E aí essa criança não vai ter aproveitamento nenhum, não vai ter rendimento, correndo o risco ainda de se desorganizar realmente e não dar conta de permanecer dentro do ambiente da sala de aula. Então isso muito sério. Muito bem, então veja aí, Mila, né, está aí respondida a sua pergunta. É uma pergunta que também a gente recebe bastante, né? Tem muita gente que tem essa dúvida. É uma questão bem emblemática. Para nós irmos finalizando, né, o nosso tempo tudo tem o seu tempo, né, Antônia? A gente agradece a sua participação também. Mas eu quero deixar aqui uma última perguntinha no ar. Você disse que o autismo começou-se as descobertas em 1911. Depois de um século, né, e pouquinho de descoberta, o autismo, ele tem aumentado ou tem diminuído? Existem dados que nos relatam isso? Você citou que agora o censo vai abordar também as questões do autismo, mas, enfim, quais são os dados que nós temos? Que está aumentando os números de autistas, os números de autismo, ou está diminuindo desse tempo? Então, Silvio, nós temos um aumento bastante grande, tá? E fala-se muito que porque o transtorno do espectro autista agora ele está sendo diagnosticado de uma maneira diferente. Não, o que a gente percebe é que há um aumento real. Inclusive, há 15 dias atrás eu estive num evento com o Dr. Paulo Beralesso e comentavam sobre isso, né? Que realmente tem-se um aumento muito grande disso, tá? Então o autismo ele tem aumentado e é uma questão por isso que é extremamente necessário que nós tenhamos políticas públicas para que possamos direcionar, para que possamos dar conta disso, né? Mas o autismo ele tem aumentado bastante, sim, tá? Então é o que nós falamos, né? Não temos fator genético, é fator ambiental, exatamente o que é realmente, qual a causa específica. Mas a gente sabe que ele tem aumentado bastante e calcula-se, né, que daqui a alguns anos nós tenhamos 1 para 1, um autista e um neurotípico. Então a gente vê que o autismo ele está aumentando, sim. É um assunto muito sério, né? É muito sério e por isso que eu falo, a gente precisa estudar muito, pesquisar muito, conhecer muito e estar sempre de olho, né? Exato. Não podemos deixar, você fala assim, mas pode ser que não seja, mas pode ser que seja. Entre a dúvida do não fazer e o fazer, vamos melhor fazer, tirar a dúvida. Porque pelo menos a gente sabe que nós estamos cuidando, né? Então, vamos fazer uma intervenção ou vamos esperar? Não, vamos fazer a intervenção. Aquela criança desenvolveu, para-se com a intervenção, que não vai fazer não vai trazer nenhum malefício, muito pelo contrário, vai ter muitos benefícios. Sim. E vai evitar que se perca tempo aí de intervenções, né? Isso é extremamente importante, né? E hoje nós vemos que tem autistas que são diagnosticados lá na adolescência. Isso já causou uma perda e muitas vezes falam assim, mas se você diagnosticar um autismo, um indivíduo com autismo, com 12, 13 anos ele não vai mais não vai aprender? Não. Sempre vamos aprender, mas perdeu-se aquele tempo precioso que foi lá na primeira infância, onde nós tínhamos uma plasticidade cerebral aí super em desenvolvimento, né? Com milhões de neurônios aí trabalhando que podia se desenvolver muito mais rápido. Então, tem-se uma aprendizagem, mas ela é num nível mais lento. Mas a aprendizagem sempre vai existir. Só que se perde muito, né? Então, eu vejo o meu neto com 16 anos hoje. É muito mais difícil ele aprender algo hoje do
que quando ele era menor, quando ele tinha menos idade. Sim. Então existe toda uma situação aí que nós precisamos, né? E a gente bate muito nesse ponto, Silvio. Diagnóstico precoce. Autismo não pode ter perda de tempo. Porque 1 ano, porque 6 meses faz diferença, sim. Isso vai impactar muito no desenvolvimento do indivíduo depois. Então, esse olhar atento para um diagnóstico precoce é extremamente importante. Fundamental. Muito bem. Antônio, muito obrigado, né, por você ter vindo, né, nessa noite aqui, contribuir com todos nós com esse assunto tão importante e também trazer um pouco do seu conhecimento. Eu sei que a gente não esgota aqui, ainda fica muita coisa para ser tratado e nós voltaremos a falar desse assunto numa próxima oportunidade. Mas eu gostaria que você deixasse aí, então, um abraço e as suas redes sociais para que as pessoas também possam conhecer um pouco do teu trabalho com relação ao autismo, né? O que você já tem desenvolvido, por favor. Eu agradeço muito, Silvio, eu agradeço extremamente a oportunidade. Nós sabemos o quanto é importante estarmos falando desse assunto. E eu gostaria de deixar aqui para o pessoal, não só de São José dos Pinhais, mas para todo o pessoal que está nos assistindo, que nós estamos, né, com a nossa ONG quase pronta agora aqui em São José dos Pinhais. Muito nossa bom. ONG é falando sobre o autismo e nós procuramos sempre, né, trazer conhecimentos, enfim, informações, porque isso é o que vai fazer a grande diferença. E aqueles que quiserem, né, estar junto conosco, trabalhando aí, porque o autismo não precisa de uma pessoa só. Inclusive nós temos um grupo de mães aí bem ativas aqui no nosso município. Nós temos um grupo de WhatsApp também, tá? Se alguém quiser pode só entrar em contato comigo, que nós temos aí mais de 120 mães nesse grupo. E são mães, Silvio, que trocam ideias, que trocam experiências, tá? Sim. E isso é bastante importante, né? Essa troca ajuda muito, tá? Né? Então, assim, deixo aí o meu convite a todos vocês, tá? Para entrar em contato conosco, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho e juntar-se a nós nessa caminhada aí que é extremamente importante, tá? E meu agradecimento a você, tá? Que isso. Então, no Facebook nós temos o Falando sobre Autismo, que é a ONG, tá? Aí temos o grupo de WhatsApp também, que é Autismo São José dos Pinhais, e falando sobre o autismo. Então, fica... E temos ainda, se alguém quiser entrar em contato por e-mail, tem um e-mail oficial que é incluirautismo@gmail.com. Então, por aí nós recebemos nossos e-mails, nós respondemos também qualquer dúvida, tá? E tem o meu Face particular, que é Antônia Cia, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou enviar alguma mensagem também, na medida do possível eu respondo. Claro que ninguém sabe tudo, mas o que a gente não sabe, a gente procura e traz a resposta sim, com certeza. E coloco-me à disposição, Silvio, para quando você precisar. Eu acho que é um bate-papo que a gente sempre tem que estar trazendo, né? Exato. Porque, como você disse, nós não esgotamos o assunto e tem muita coisa para ser falado sobre autismo e as pessoas precisam conhecer. E uma dica que eu deixo para todos os familiares é que procurem estudar. Pessoal, estudar sobre o autismo é um grande diferencial para nós como familiares e principalmente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Isso é extremamente importante. O estudo abre assim portas gigantescas, tá? Muito obrigada. Bem. Eu que agradeço, Antônia. E a você também que nos acompanha, né? Eu quero fazer um convite para você. Deixar também aqui uma informação fundamental, importantíssima. Agora, no dia 14 de setembro, nós vamos ter aqui no Ginásio de Esportes Max Rosman o Dia do Lazer Acessível. É um momento onde nós convidamos as pessoas com deficiência, seus familiares e todas as pessoas que querem conhecer também sobre isso, para oportunizar várias brincadeiras, esportes também. Gente, em inclusão, a sociedade incluída ali, todo mundo junto, todas as pessoas com diversas deficiências que possam ter, serão muito bem-vindas para nós vivermos juntos esse momento, um dia de lazer, de alegria, de diversão, de brincadeiras, de jogos. Tem várias entidades que estão junto com a gente também. Dia 14 aqui
no ginásio de esportes Max Rosmas, no Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Começa logo após o almoço, então você é o nosso convidado. Procure no site da Prefeitura que tem melhores informações também e nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui também meu contato para você ter mais informações sobre isso. O meu Facebook é o Silvio Santo, no meu Facebook, e o Instagram é @vereador_Silvio Santo. @vereador_Silvio Santo, meu Instagram, para você ter mais informações, alguma questão, alguma pergunta também que você tem relacionada a esse assunto do Dia do Lazer Acessível e sobre o autismo, outras questões que nós, porventura, estamos tratando nesse tempo. Tá joia? Muito obrigado pela sua participação, por estar nos acompanhando aqui e até a próxima. Tchau, tchau.